Bom dia para você, são 8 horas mais 25 minutos. Você que está ligado conosco, a partir de agora aqui na tela da TV Leal, a TV da Quarta Colônia. Nós estamos aqui na terra do Padre Luiz Esponquiado, na terra do Bispo Dom Érico, 50 anos do torneio, uma história maravilhosa, linda, construída na nossa Nova Palma. E quando eu digo que aqui é a terra do futebol, que é a terra do gigante, nós falamos e provamos isso. Numa competição que acabou ontem e que reuniu aí 12 times, 3 apenas de fora do município de Nova Palma, é a capital do futebol. Dito isso, nós estamos aqui para uma retrospectiva do ano passado com a administração municipal da prefeita Jucemara. Nós estamos aqui para a perspectiva de 2026. Nova Palma amanheceu azul. E eu vou explicar, não tem nada a ver com o Grenal, até porque o Grenal é tudo vermelho hoje. Começou azul porque o Cruzeiro, lá do Caimborá, ganhou a edição desse Dom Érico. Então, certamente, prefeito, para começar a nossa retrospectiva, falando, né, da maravilha que foi, e, na verdade, o troféu fica no seu município, no interior. Bom dia e muito obrigado por receber a TV Leal. Muito bom dia. Na nossa gestão no ano de 2025 e dizer que é uma grande satisfação recebê-los aqui, você e a Thay, e de falar a toda a nossa região e, por que não dizer, ao universo, porque nós somos também Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco e hoje nós temos a oportunidade de estar, quem sabe, na Europa, sendo assistidos em qualquer canto do universo. Exatamente, embora eu sou colorada, né? Meus parabéns, então. Ontem, mas especialmente o dia de ontem foi fantástico. Eu estive desde manhã, estive na abertura, não estive a semana passada, no domingo passado, mas ontem estive presente desde manhã. Uma competição linda, né? Claro que os embates dentro de campo, mas nada de intercorrências maiores. Uma disputa extremamente acirrada, mas o título ficou no nosso município, ficou, né, com o Cruzeiro do Caimborá, uma disputa no final ali com faxinal, né, vibração, expulsão, pênalti, mas a alegria deles foi fantástica ali no final e que bom que ficou no nosso município e que o ano que vem vai ser aqui também no nosso município, vai ser aqui no Padre Burman. Então, com certeza o Padre Burman vai estar pronto, esperando para que, né, possamos fazer um excelente Dom Érico. Que bom. Prefeita, nosso objetivo, então, neste momento, é falar um pouquinho a respeito da sua administração nesse primeiro ano. Na verdade, cheio de dificuldades, que não dá para negar. A senhora pegou o município após uma enchente, a senhora teve, durante a sua gestão, mais uma enchente, mas eu vejo assim que a sua força, a força da equipe, está nas ruas, está na comunidade, está fazendo a diferença no trabalho, prefeito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse início aqui da nossa conversa. Realmente, Ivan, o 2025 nos desafiou em todos os sentidos. A gente sabe do quanto foi destruidora a enchente de 2024 e nós tivemos em 18 de junho mais uma chuva torrencial de 400 milímetros e, para completar, no dia de Natal, mais um pouco. Então, às vezes, a gente pensa e fala e comenta entre nós aqui, a equipe, que até parece que nós não trabalhamos no 2025 na questão de infraestrutura. Depois o professor Sérgio, que é o secretário de obras, vai relatar
todo o trabalho que a gente teve desde o início, né, da dificuldade com maquinários e de tudo que a gente passou por conta da destruição de 2024 e também de 2025, que a gente arruma, a gente trabalha, vem uma chuva e leva, né, leva embora o trabalho que foi feito. Mas, como eu sempre digo, todo dia é um ato de coragem, de resiliência, de empatia também, porque a gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas e a gente segue firme nos desafios. Foi um ano extremamente desafiador em todos os sentidos. Todo mundo sabe que eu sou professora. Eu estive à frente da nossa Escola Tiradentes como vice-diretora um período. E de gestão é o que eu tinha, mas a gente aprende, né, Ivan? Eu sempre lembro que a minha saudosa mãe dizia: o saber não ocupa lugar. E a gente segue nesse caminho, que a gente precisa aprender diariamente, independente de estar na gestão, ou estar em qualquer outro cargo ou em qualquer outra função, ninguém nasce sabendo e a gente se constrói diariamente. E aqui estamos, junto com toda a equipe. Eu tenho um orgulho muito grande da minha equipe, que faz o possível dentro do possível para que as coisas possam funcionar da melhor forma. Muito bem, eu preciso saber então se agora está tudo certo, tudo ok, está bem então. Eu vou fazer ao vivo aqui porque não tem como não fazer ao vivo, né? Então nós vamos trocar aqui o equipamento, porque o meu objetivo é que a prefeita fale mais tranquila aqui, né? Mais tranquila com o nosso microfone, aí vai dar tudo certo, às vezes acontece isso. Bom, prefeita, a senhora na verdade veio, né, de vereadora do município. Conhecia, logicamente, toda o município. Alguma coisa, e eu te pergunto assim, em relação ao início da sua administração, que você pretendia realizar durante esse período primeiro, que a senhora disse assim: bom, eu ganhei a eleição, uma das minhas prioridades é fazer tal coisa, e não aconteceu? Ou a senhora realmente projetou, até porque a senhora vinha, como eu disse, de vereadora e conhecia o município, a senhora projetou a partir desse ano? Ivan, uma das grandes preocupações nossas e de toda a comunidade, de todos os munícipes, porque envolve todo o território, são as pontes. Por quê? A questão de deslocamento, a questão de transporte, a questão saúde. E nós enfrentamos, nós recebemos, o município, havia sido feita a licitação, porém, alguns apontamentos, né, do tribunal, questão que necessitava se fazer os estudos hidrológicos, a sondagem, para que se desse seguimento. E isso retardou muito o trabalho. E uma grande preocupação minha e, né, de toda a equipe é de que a verba para isso tudo é um valor alto e que a gente sabe que o município não tem condições de fazer uma ponte que custa 2, 3 milhões. Isso nem tirando todo o nosso orçamento. Então, isso foi uma das grandes, e inclusive, uma das grandes preocupações nossas, porque nós contratamos o pessoal especializado para fazer o estudo hidrológico, primeiramente, depois a sondagem. Por quê? Porque, apontado pelo tribunal, o que diz? Você não pode construir a mesma ponte no mesmo local que já foi levado 2, 3 vezes, porque você está gastando material, mão de obra, tudo, enfim. E não vai ter o resultado esperado. Então, a gente, graças a Deus, as primeiras 4 passagens molhadas já estão com o edital publicado. Vai ser feita agora a licitação até o final. Agora, em fevereiro, sai. E as outras a gente também está trabalhando. Então, eu vou a Brasília agora no dia 2, vou na Defesa Civil novamente para buscar mais prazo para a gente. A gente está trabalhando, Ivan. E munícipes que estão nos assistindo nesse sentido, que é uma das grandes preocupações. Essa é uma das grandes preocupações minhas, que tem me tirado o sono, assim como Portela, quando chove, que a gente tem uma preocupação também de resolver um dos problemas, que é o rio, esse arroio que corta a área central, e de que não apenas que se perca o recurso, que é a grande preocupação, mas que se dê a resposta para a população. E se dar a resposta, eu sempre friso muito isso, e todas as pessoas que me ouvem nesse ano que passou, quando eu falo, eu sempre me refiro a pessoas, a seres humanos, a munícipes, e me entendam mais uma vez quem me assiste. Eu nunca me refiro à questão partidarista, à questão política. A gente precisa
dar respostas para as pessoas em forma de trabalho. Ivan, não adianta eu inaugurar pontes se eu não tiver pessoas. Então, obras, a gente precisa focar nesse sentido. E às vezes a gente é alfinetado de alguma forma nesse sentido também, mas todo mundo sabe da dificuldade que a gente tem burocraticamente falando de ter essa celeridade. Então, uma das maiores preocupações nossas da gestão é sobre isso. Mas estamos caminhando. As pontes, o projeto básico que foi, porque mudou tudo. Com os estudos hidrológicos e a sondagem, pontes que tinham 40 metros passaram para 60. Então, isso demanda o quê? Tabela SINAP, novo readequamento de metas, porque vai mudar o valor. Então, isso tudo tem que ser refeito e ser encaminhado novamente para a Defesa Civil. Mas a gente vai fazer isso, a gente está trabalhando e a gente vai fazer. É uma das grandes preocupações. Claro que tem outras também de infraestrutura, as estradas. Nós sabemos que um dos nossos calcanhares de Aquiles maior são as estradas. A população do interior, ela busca o quê? Uma saúde, né? E estrada para deslocamento. Nós sabemos que logo mais tem a safra e o que a gente mais tem, né, de preocupação. Pois é. Nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva e é por isso exatamente, prefeita, que eu vou fazer algumas colocações para a senhora, porque às vezes a gente está no meio, a senhora sabe que nós andamos no meio, divulgamos o máximo que a gente pode dos municípios da Quarta Colônia aqui pela TV Leal. Aí alguém, né, sempre questiona, né, mas Nova Palma primeiro ano não teve uma grande obra. E nem poderia ter, né, prefeita? Porque a sua explicação ela é muito clara. A senhora vai se preocupar com o quê? Com a ponte, que hoje é a maior obra, né, que as pessoas estão pedindo, ou as pontes. Mas lógico, né, prefeito, que tem 3 anos pela frente. Certamente a senhora tem na sua cabeça, no seu estudo, junto com os secretários, o grande momento para Nova Palma também, né? Exato. Eu comentava, né, numa outra fala minha, que nós temos dentro do governo do estado alguns projetos lá já aprovados, programas, né, próprios do governo. Temos 4, temos o Pavimenta, temos o de drenagem, temos outros, e temos este também das pontes. As casas, ainda não, a obra não saiu, mas já licitamos 25 casas, vamos iniciar, já temos a empresa que venceu. Na verdade, se a gente não, no momento que forem liberados os recursos, Nova Palma vai se transformar num grande canteiro de obras, né? Claro que tudo está sendo organizado, tudo está sendo feito. As próprias casas, elas seriam num outro local. A gente optou porque teve alguns impedimentos neste local que elas seriam construídas, né? E a gente optou por fazer no outro local, demanda licença ambiental, infraestrutura, mas já estão licitadas, já tem a empresa que venceu, e assim que a gente der a ordem de serviço, vão iniciar as primeiras 25. As barragens já estão também já saindo. A drenagem. Nós temos sérios problemas no Caimborá, ali na avenida, aqui na nossa 149, na entrada, daqui em frente, um pouquinho antes do cemitério, problema seríssimo de drenagem, que a gente aderiu a um programa do Estado, que são 2,5 milhões, que está aprovado o programa, porém ainda não foi liberado o dinheiro. Nós temos um projeto para o Rio Portela também. Então, isso tudo, nós não fizemos, Ivan, grandes obras, mas nós trabalhamos muito no ano passado, organizando, projetando e trabalhando. Se nós não tivéssemos o apontamento do Tribunal de Contas, que foi apontado lá no final da gestão passada, assim como das casas também, elas já estariam acontecendo nesse ano de 2000, teriam acontecido no ano de 2025. Só que a gente teve que retomar, e te digo, nós não voltamos para o 0, nós voltamos para o -1, porque precisou. E eu digo para a população, nós gastamos um dinheiro grande para fazer esses estudos, em torno de mais de 200 mil com os estudos hidrológicos e em torno de mais 200 na sondagem. Só que não tem como fazer um projeto básico sem ter isso. Nós íamos cair novamente quando for fazer a licitação de ser apontado. Então, é o cronograma que tem que ser seguido. A senhora lida ainda com aluguel social aqui no município? Sim, em torno de 9 nós temos pelo Estado, ainda temos sim. É um dinheiro que está sendo aplicado, como a senhora mesmo fala, provavelmente as casas essas beneficiariam
E sairiam fora esse valor que está sendo colocado, né? Que poderia ser feito outra coisa. Esse dinheiro vem específico do programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, ele vem específico para esta finalidade. Ainda avançamos por mais 6 meses, temos essa prorrogação, então ainda temos fôlego para ajudar essas pessoas que estão no aluguel social. A senhora trabalhou com orçamento, qual é o valor desse ano que passou? 37 do passado, 37, 38 milhões. Já está aprovado o próximo também, né? O próximo já. Qual é o valor? 42, 43, em torno disso. Bom, aí entra muita questão também de buscar dinheiro fora, né? Sim. Precisa, né? Senão não tem como movimentar, né? Sim, mas a gente tem tido, olha, eu digo para ti assim, ó, um retorno grande dos nossos deputados, senadores e dos programas que a gente adere, né? Tipo esse que a gente tem com a gurizada que está fazendo qualificação, que depois a secretária da Saúde vai colocar. Isso dá retorno não só para o município, para as pessoas que vão participar desses cursos, mas informação de mão de obra também para nós mesmos. Os 5 cursos agora do Qualificar, que está ali a carreta ali do Senai, e também depois os outros que tem mais 2. O que a senhora gasta com a folha, prefeita? A folha fechamos em 43% no final do ano. Suficiente o que tem de mão de obra para fazer o serviço, prefeita? Não. Precisamos de mais gente. Precisamos. Temos necessidade e deficiência de servidores, porque muitos se aposentaram, alguns saíram e a gente precisa. A gente tem necessidade, sim. Inclusive, estamos prevendo um concurso porque nós temos pelo consórcio, né, médicos, enfermeiros, outros servidores que são pagos pelo consórcio. E nós temos o nosso fundo de previdência próprio e o que nós precisamos fazer? Arrecadar. Muitos saíram e vai acabar tendo deficiência nesta área da previdência. Então, nós não estamos arrecadando, porque CC e contrato, eles não arrecadam fundos de aposentadoria para o município. Então, nós precisamos fazer concurso, porque se eu estou pagando para um consorciado, eu deixo de arrecadar para o nosso município. Digamos, um médico, um enfermeiro, seja qual for, qual a profissão, um educador especial, um professor. Então, nós precisamos, eu acredito que neste ano nós faremos, mais pela metade do ano, um concurso público para suprir a carência que nós temos de pessoas que se aposentaram, pessoas que faleceram, pessoas que, por outros motivos, saíram do nosso quadro. Então, ser mulher, estar hoje à frente do poder aqui em Nova Palma, a primeira mulher, né, que comanda o município. Sim. Eu gostaria, assim, uma palhinha sua a respeito disso. Como é que você avalia esse primeiro ano, em todos os sentidos, prefeito? Na linha de frente, enfim. Esse dia eu vi, inclusive, acho que foi até um desabafo da senhora numa rede social sua ali, falando muitas coisas. Aí isso vai passando, né, prefeito? Olha, isso vem desde a campanha. Nós vivemos num estado e numa sociedade conservadora, machista, e de que muitas vezes a mulher ela é vista como algo não frágil, mas inferior em algumas questões. Isso é histórico. Desde as profissões, a gente sabe que a mesma profissão antigamente exercida por uma mulher e por um homem, a remuneração era diferenciada. E eu acredito e falo para ti, eu não me deixo levar por estas questões, muitas vezes a gente sabe que por trás existem comentários, mas o foco nosso, meu e da equipe, embora a gente tenha dificuldade, é trabalho. É independente, eu sou um ser humano, existe uma diferença que eu sou no lado feminino, mas a determinação e a vontade de trabalhar, não vou dizer que é igual a um homem, isso a gente não tem, não existe esta comparação. Mas o foco, a determinação, e eu penso que muitas vezes, sutilmente, a gente tem uma visão apurada de algumas coisas, e não desmereço em nenhum momento o lado masculino, cada um tem a sua força e a sua forma de definir, mas não tenho medo. Eu sigo, apesar de muitas vezes, eu sempre digo, as críticas, quando elas vêm, elas às vezes mapeiam onde a gente não conseguiu enxergar. E eu interpreto como uma forma
de ir lá, aquilo que não foi visto por alguém que devia ter sido visto, mas que outra pessoa viu, e a gente então tem a oportunidade de resolver. Agora, é diferente de quem vem para destruir, de quem vem para fazer de uma forma destrutiva, sendo que todos nós moramos no mesmo espaço, todos nós moramos no espaço territorial chamado Nova Palma, Quarta Colônia, e que eu estou de passagem aqui. A gente sabe historicamente que existem questões que não vem ao caso nós discutirmos aqui, mas que logo mais vamos ter oportunidades para que pessoas se construam e que venham para esse espaço que a gente está aqui. Então, o fato de ser mulher talvez surpreendeu, né? Eu sempre lembro que o nosso vice, né, o Dr. Benetti, é parte fundamental desta caminhada, que junto comigo nos construímos esta trajetória de estar aqui, independente de eu ser mulher ou não, mas pela nossa trajetória de vida, pela nossa caminhada, pela forma como nós nos construímos dentro da sociedade de Nova Palma, e que tenho certeza que foi isso que nos trouxe para esse lugar aqui. Claro que no final a gente vai falar um pouco mais a respeito do que você pensa, né, para o ano de 2026, enfim, e sei que tem muita coisa aí que está no plano, né? Estava no plano de governo e continua na sua cabeça. O novo já parte pela senhora, né? O novo, né? Como a senhora tinha no slogan de campanha, acho que era, né? É uma nova história, vem aí. Exatamente. Mas essa frase, eu repito, ela vem... Primeiro, eu sou professora de história e também, volto a dizer, não é alfinetar politicamente ninguém, é dizer que depois de tudo que a gente viu na Quarta Colônia, e falando de Nova Palma, ontem olhando para o próprio Cruzeiro do Caimboral que eles sofreram, né, como outras comunidades também se reconstruíram no time, de tudo que eles fizeram na equipe, reconstruir, é uma nova história em toda a Quarta Colônia, em todo o estado do Rio Grande do Sul. É uma história que, né, nada ficou igual, Iva, nada, nem Balneário, nem nós mesmos. As pessoas enxergam muito o externo, o que destruiu, mas internamente. E emocionalmente, psicologicamente. Então, é uma reconstrução diária das pessoas, do território. E é esse o objetivo, não é, eu vou construir um edifício de 15 andares, uma roda gigante em Nova Palma, fazer uma nova história assim. Não é nesse sentido. É escrever de uma forma, talvez por eu ser mulher também, claro, né, é nesse sentido. Mas é mais fácil, muitas vezes, ir para o lado pejorativo e alfinetado que construir junto, né? E é por esse caminho que a gente caminha, né? A gente procura caminhar de uma forma objetiva nesse lado. É uma administração nova também, né? É uma forma, se qualquer pessoa que viesse ocupar esse espaço, também teria uma forma, enfrentaria, acredito que temporalmente, climaticamente, é a mesma coisa que eu estou enfrentando. Exato. Claro que teria uma visão diferente, uma interpretação diferente, teria uma forma de resolutividade diferente, de formas de resolver os problemas diferentes, que ninguém pensa igual, graças a Deus, né? Porque se todo mundo pensasse da mesma forma, seria a mesmice. Então, as pessoas precisam... O que a população espera? A população espera da Jucemar ou de qualquer pessoa que está, dos secretários, que a gente resolva os problemas. Nós viemos para este lugar, gestão pública no sentido de resolução, de compartilhar, de dividir, e as pessoas, elas querem respostas o quanto mais rápido possível, porque o seu problema é o maior, a sua necessidade é a mais urgente, e não importa quem esteja ali. Hoje sou eu. As pessoas querem respostas, e é o que a gente tem que fazer, né? Dentro do possível, né? Claro. E a grande responsabilidade também que qualquer administradora tem quando se elege. Se ele se elegeu por um voto, ele é eleito. Se se elegeu por 3 mil, ele é eleito. Ele tem a responsabilidade de fazer pela comunidade, né? É o mesmo tamanho. Não importa se é 1, se é 1.000, se é 2.000, a responsabilidade é a mesma. Porque você tem o peso dentro... Não, eu tenho a mesma responsabilidade. A responsabilidade de um voto, ou se tivesse no desempate... Hoje nós temos um município para gerir, hoje nós temos uma cidade para dar respostas, hoje nós temos uma população que merece o nosso respeito, que paga impostos, que paga o nosso salário,
que paga as suas responsabilidades e que nós estamos aqui exatamente para isso, é para dar o retorno para a população. Eu vejo uma Nova Palma, apesar de tudo que passou, né, vamos repetir de novo a enchente, uma Nova Palma bonita, uma Nova Palma para frente, uma Nova Palma com perspectiva, né? Temos projetos, embora eu reconheço que falta muita coisa, como tu mesmo falou, a gente precisa de mais, precisamos de mão de obra, precisamos dar conta, mas temos muito para fazer, muito, tanto na área urbana como na área rural, nós precisamos ainda equilibrar muita coisa e temos grandes projetos, sim. Esta semana vou ter o retorno de um projeto grande também aqui na entrada do nosso município, da nossa cidade, que já vou receber este projeto por um engenheiro. Então, temos o balneário também, a gente tem perspectivas, o balneário não se investe. Se investe o necessário para dar o básico que as pessoas precisam encontrar, né, dentro do nosso município, porque sempre levando em consideração que o balneário, não desmerecendo a rota dos capitéis, não desmerecendo todos os outros pontos que nós temos, mas ele sempre foi uma referência muito grande. Uma das primeiras passagens molhadas que vão ser construídas e que estão sendo licitadas é a do balneário, que está já em projeto. Então, o mínimo de condições, o lado de cá é difícil nós investirmos. O que fizemos? O básico, churrasqueiras, porque a água, no Natal mesmo, a água esteve ali nas churrasqueiras. O outro lado, o lado de lá, ele está mais bem conservado. Então, o necessário para que as pessoas possam usufruir, e a gente sabe que as pessoas vêm, a gente tem visto pelas redes sociais, o interior também dar uma certa atenção às comunidades, que é necessário, porque movimenta, né, o nosso interior, e é o que a gente tem pela frente. Prefeito, eu gostaria que você falasse um pouquinho também do seu time, né? Lá, quando a senhora foi escolher os secretários, né? E foi um ano de trabalho, com certeza satisfeita, vejo que mantém todos. Acho que time que está jogando do meio para frente não dá para mexer, né? Verdade, a gente está com a equipe que veio comigo no início do ano passado. Eu sempre digo que eu tenho muito orgulho desde os secretários que estão, né, no primeiro escalão, o pessoal que, né, foram escolhidos pelos próprios secretários, eles tiveram autonomia. A gente tem tido respostas deles imediatas, coerentes, quando a gente chama, quando a gente busca, eles estão sempre a postos. E, com certeza, é um grande orgulho para a gente estar com eles nesta caminhada. Muito bem. Gostaria que falasse um pouquinho, lógico, depois a gente pode fazer mais, até umas colocações, como eu disse, a respeito desse próximo ano. Mas nós temos aqui, por exemplo, né, e é uma questão muito importante, o Centro de Pesquisas aqui, que traz, né, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas para a Nova Palma, que é verdadeiramente aonde se descobre as coisas que Nova Palma produz. Não só Nova Palma, né, no passado, mas especificamente, muito interessante, né, prefeito? Inclusive tivemos aí um grande evento aí na sua administração. A Mostra dos Gigantes, o Centro de Pesquisas Genealógicas, que compõe todo o complexo do Centro Cultural, com a biblioteca, com o auditório, é uma referência muito grande turisticamente falando. Nós tivemos a Expo, que teve ali ligada, e nós optamos por deixar o Centro Cultural aberto para que as pessoas conheçam esse trabalho de resgate de memórias. Nova Palma é considerada na região, é chamada de Centro de Memórias, e nós temos, então, essa referência grande, onde nós temos a busca seja de documentos, ou seja, de informações das próprias famílias que vêm por identificação, né, dos seus antepassados, e é onde carrega, né, uma referência grande turística. Nós tivemos um presente que foi o Saulo nos trazer, né, uma réplica das botas do gigante. Então, eu diria que nós temos a preguiça, o mastodonte, o próprio guerreiro, e Nova Palma, né, com o título de terra de gigantes, digamos, além de centro de memórias, e Nova Palma é gigante, sim. Eu fazia um comparativo com o prefeito Kittel, com a Jaque. Eu disse, tem momentos que eu sou mais, né, eu digo Nova Palma é mais atingida no Natal, Nova Palma e Agudo, eu e o prefeito Kittel. Num outro momento, Dona Francisca. Mas
eu digo, né, e olhando por todo o estado do Rio Grande do Sul, nós especificamente, o nosso povo, quando tu faz um chamamento, o quanto que ele se levanta. Isso é muito bonito. As pessoas, elas se tornam colaboradoras, elas vêm, elas entendem, e isso faz parte de um crescimento grande. Foi destruído, não temos, né, nós estávamos em reunião do Condesus, nós temos que fazer toda a sinalização, né? Estávamos tratando disso agora para revalidação, agora dia 29 vai ser encaminhado um novo relatório, e isso envolve toda a Quarta Colônia, não é apenas Nova Palma, e as pessoas podem às vezes desmerecer ou não considerar tanto isso, mas um turista que chega no nosso município, se ele não tem uma indicação, ele não sabe nem onde ele está andando. Ali na entrada agora tem uma placa que indica o nosso centro cultural. Isso tudo é turismo, é empreendedorismo, é organização, é trazer tudo isso para a nossa Quarta Colônia e especificamente para a Nova Palma. Nós temos lugares considerados o Mirante lá no Caimborá, a própria gruta nossa aqui, o roteiro, a Rota dos Capitéis, o Caminho dos Capitéis, o Centro de Pesquisas, o balneário. Cada um se constrói, né? É a rota de passagem turística para o Jardim das Esculturas. Então, precisa, de certa forma, que se organize isso, né? Não está desorganizado, mas que se sinalize novamente. Tem placas que caíram e tudo isso faz parte da nossa construção. Verdade. A presença da administração junto com a Câmara de Vereadores, isso é interessante, a senhora não tem nenhuma dificuldade, né? Porque é importante a presença do vereador, né? Não, tudo tranquilo. A gente, os projetos enviados para câmaras, mais de 50, todos eles foram aprovados. E lembrando, não é apenas por uma questão de maioria, mas por entendimento de todos os vereadores que era importante o que foi proposto. Então, organizamos muitas coisas, colocamos, né, dentro do que a gente precisava organizar, estamos organizando também o Distrito Industrial. Então, tem uma série de projetos que foram mais de 50, foram encaminhados e foram aprovados por unanimidade. Que bom, prefeito. Quero te agradecer nesse primeiro momento, são 9 horas da manhã, né? Logicamente que depois então a gente vai conversar e fazer aí a parte final, falar, né, da sua projeção. O que você pensa, o que já está encaminhado, enfim. Eu acho que, apesar de tudo, né, prefeita, de toda essa dificuldade que você teve, que não adianta, a gente precisa ser claro, as pessoas têm que entender que houve uma dificuldade, e não foi só em Nova Palma, foi, né, no Estado, na Quarta Colônia. Eu creio que você está satisfeita por esse primeiro ano, dentro daquilo que foi do cronograma, né? Sim, com certeza. Os secretários vão fazer por secretaria, por pasta, logo a seguir, e eles vão expor. Trabalhamos muito, fizemos muito. Como você disse, nós não temos uma grande obra para inaugurar, né? Não temos a passagem logo ali, temos algumas, né? Refizemos muita coisa, calçamento que foi estragado com a chuva, refazemos muitas coisas, mas, como eu disse, não temos uma obra gigante, não temos uma grande obra, mas todas elas estão a caminho. Nós precisamos e vamos entregar o nosso estádio de volta, que foi destruído pela enchente. Então, provavelmente, neste ano, nós teremos entrega, sim, mesmo sendo reconstruídas, mas são obras que muitas vezes o refazer é mais dificultoso do que tu construir novo, né? Tu arrumar o que está estragado, às vezes é melhor tu desmanchar tudo e fazer novo do que tu refazer o que foi destruído. A gente vê lá pelo próprio balneário, os banheiros estavam todos entupidos por conta do que foi a tubulação, não dava fluidez na saída. Enfim, o estádio também está assim, tivemos que fazer uma reconstrução grande. Vários pontos. Então, na verdade, nós não temos uma obra pronta, mas se nós fôssemos, e eles vão relatar, tudo que foi refeito por conta do que foi estragado, dá para inaugurar de novo, quase. Calçamento, o próprio balneário, foram várias churrasqueiras. Então, só que a gente não dá tanta publicidade a isso, vamos dizer, né? A gente não vai lá e faz uma churrasqueira e vai inaugurar. Mas foram refeitas muitas coisas que nós poderíamos e vão ser citadas, que daria para também trazer como uma obra entregue também, né? E foram entregues. Mas até o fim do governo tem muita coisa boa que vai acontecer. Vai sim. Vai sim, com certeza. Perfeito, muito obrigado por hora, muito obrigado mesmo, e a gente conversa depois no final, então. Obrigada, Ivan, obrigada, até logo mais. Tá certo. Tá aí a prefeita, né?
a Jucemara, falando conosco, Jucemara Rossato. Chegamos na tarde, prefeita. Veja bem o quanto de notícia boa tem o seu município, né? Que a gente teve que prorrogar para que a gente pudesse, então, de fato, fazer com que os seus secretários pudessem falar. Porque anotar no papel é muito fácil, é fácil de anotar. Mas aí tem 4, 5, 6 folhas, e a TV Leal não, vai proporcionar que o seu secretário pudesse verdadeiramente dizer o que foi feito, o que ele está sentindo, o que ele pretende. E eu acho, prefeita, que nós realmente podemos fazer um encerramento agora muito tranquilo, né? De saber que o seu primeiro ano de administração tem muitas e muitas coisas boas. São quase 3 horas, passou de 3 horas. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, Ivan, novamente. Realmente, dar os parabéns a vocês. Nós fizemos prestação de contas retrospectivas em outros veículos. E hoje, dar os parabéns pela transmissão, pela forma como foi conduzido, de uma forma diferente. Não era uma inquisição, mas questionamentos da onde se tem respostas, e que isso facilitou também o entendimento de como que caminhou a administração no ano passado. Como eu afirmo e afirmei em outros momentos, os secretários, por eles a gente tem um diagnóstico do que foi feito. Eu não conseguiria expor tudo isso, mesmo que eu estivesse aqui sozinha e tivesse anotado. Então, mais do que nunca também, Ivan, tá? É dar um protagonismo para quem também merece, porque eles fazem parte da administração, eles estão, e eu costumo dizer muitas vezes que eles são os meus olhos, os meus ouvidos, os meus braços, as minhas pernas, onde eu não alcanço. E a gestão é isso, é compartilhar, é dividir tarefas, é entender que todos precisam trabalhar em equipe, por mais que muitas vezes existam divergências, existam formas diferentes, como eu falei de manhã, de pensar, mas que um objetivo, e eu sempre friso isso, o objetivo comum é o bem comum, na verdade, é o bem comum da população e a coletividade. E aí eu te trago um exemplo. A gente conversava fora do ar, né, perto do meio-dia, que eu me orgulhei muito dos nossos servidores, que no dia de Natal, a gente não teve Natal, porque quando começa a chover mais forte, é aquela correria, mas mais ou menos as equipes já sabem, já se organizam. Uma equipe tem que ir para o Caimborá, abre o ginásio, vai retirar quem está próximo e está no perigo. E a gente já vai levando as entidades. A Campal sempre foi nossa parceira, disponibiliza caminhões baú para que a gente possa colocar os móveis das pessoas que estão na Ribeirinhas. E que a gente correu naquele dia e com um receio grande, que o que não foi levado na enchente de 24 foi em junho, no Natal acabou levando. E aí eu comentava contigo o próprio pontilhão da linha 1. Não é apenas refazer porque... seja pelo motivo que for, mas especificamente porque nós precisamos dar acesso para as comunidades. E logo mais, como eu disse, a gente tem o início das aulas logo mais, tem a questão da saúde, e fazer a volta lá em cima, como a gente diz no popular, é longe. E no momento que tu precisa, muitas vezes, salvar uma vida, 1 minuto faz uma diferença. E aí que eu chego à conclusão de dizer para vocês o orgulho que eu tenho que os nossos servidores, em menos de 10 dias, com a participação da comunidade, da linha 1, da Salete, pessoas que doaram os eucaliptos. E isso é muito bonito. Isso me empolga e me emociona de ver que, se eu pudesse juntar, no interior também, a gente sabe, agora vou te dar um diagnóstico que estou fazendo, estou fazendo advogada do diabo aqui, contrária a mim mesma. Com a chuva, com o calor, o mato cresce. Nós sabemos que as estradas tem mato, que precisamos roçar. Eu já tinha dito esses dias, vamos juntar as comunidades, vamos juntar o pessoal, vamos fazer um mutirão, vamos roçar. As pessoas, eu morei para fora, eu sou filha de agricultor, a gente gosta disso, a gente gosta de participar. E isso faz uma diferença grande dentro de uma administração, porque tu traz o povo para perto, não para perto porque tu precisa ter aprovação, mas porque eles se tornam parte junto da administração. E eu dizia, em outros momentos, as comunidades, ontem eu estava lá no Dom Érico, as pessoas vêm e cobram, e falam, e dizem, e querem. Eu digo, olha,
a gente tem que jogar sempre com a verdade, né? A gente tem que ser sempre verdadeiro. Vocês me pedem 10 coisas e eu posso dizer para vocês, olha, eu vou poder atender nesse momento isso. Não é desculpa que nós temos tantos quilômetros, que nós temos isso, nós temos servidores que estão de férias, nós temos dificuldades, ok? Mas vamos jogar sempre. Agora, semana que vem, eu não vou poder estar ali, mas quem sabe na outra. E assim sucessivamente. Então, é esse caminhar, Ivan, que eu entendo que faz... né, a Jucemar é apenas uma peça da engrenagem. Eu estou à frente, talvez a responsabilidade de responder maior é minha, mas todo mundo caminha junto. E que bom se nós pudéssemos ter outras pessoas, independente de qualquer situação, que pudessem estar conosco. E não é para diminuir carga disso, daquilo, é para fazer com que a minha filha vive aqui, eu vivo aqui, nós vivemos aqui. O que for melhor é melhor para todos, não é para mim. Não precisa fazer carreira em lugar nenhum, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua especificidade. É assim que tem que ser, eu acho, né? É bem o que a senhora fala. O que a senhora... Claro, que a senhora pretende fazer o máximo possível nesse ano de 2026. Mas a senhora tem alguma coisa de prioridade que a senhora prioriza, ou mais de uma? Tenho, como eu falei de manhã, as pontes, mas tem as drenagens, que tem esse projeto dentro do governo do estado, é do Funrigs, e a gente sabe, tem o da Ponte Ítalo, que foi aprovada uma parte já dela pela Defesa Civil, mas tem a outra parte que a gente precisa estender, se nós não, isso eu disse para a população, isso não é um compromisso nem de campanha, nem de nada, é com as pessoas, que se nós, até agora, quando voltar a Assembleia, quando retornar a Casa Civil específica, que tem que ver a liberação ou não dessas verbas, se não sair, nós vamos encomendar e trazer as galerias para fazer aquele espaço que precisa ser arrumado, porque senão represa a água ali para a região toda ali, onde a gente tem ali perto do campo. Então, temos o das drenagens, claro que eu já tinha falado de manhã, sobre esse aqui das pontes. Nós temos esse outro que esta semana eu tenho esse projeto que vai ser entregue pelo engenheiro ali do pórtico até na entrada do nossa área urbana. A gente tem um projeto para desenvolver. Eu vou a Brasília segunda-feira, vou no Ministério do Turismo, da Cultura, na Defesa Civil, da Integração e das Cidades. Tenho já agenda nesses 5 ministérios, os deputados estão retornando agora, provavelmente a semana que vem ainda não vão estar em Brasília, porque está retomando, mas os ofícios já estão prontos, porque este ano nós vamos ter só um orçamento. Normalmente eles cadastram as emendas no final do ano para o pagamento agora março, abril. E lá por maio, junho, a gente cadastra para o segundo semestre para receber até o final do ano. Só que esse ano é ano eleitoral, então tudo vai trancando, tudo vai travando. E em relação ao Estado, sempre lembrando que nós temos dinheiro agora, temos dinheiro no Funrigs, a gente teve assinatura da 149 há poucos dias atrás, que eu conversando com o pessoal da Continental a semana passada, eles estavam aqui, as pessoas duvidam, é ano político, não vai sair, mas eles me afirmaram, o seu Hélio Militz, que é o dono da Continental, então da empreiteira, nós temos até abril do ano que vem para entregar essa obra. E por quê, Ivan? Porque esse dinheiro do Funrigs, ele é um dinheiro que está sendo utilizado, não é do perdão, mas do adiamento da dívida. E são milhões e milhões, e que o ano que vem não vai ter. E aí nós vamos penar. Então a gente tem que planejar as casas, as pontes, esse da drenagem, do Conexões, que é da ponte, então do próprio pavimenta. Eu estava com a Kátia da Casa Civil, ela me disse, olha, prefeito, não vou poder te ajudar com tudo, tu escolhe. Eu disse, não, então, por enquanto, o pavimenta deixa para nós cadastrar em 2026. Agora, para entrar em 27, vamos resolver o problema da questão da água nas casas das pessoas. Então, drenagem, o da ponte. Não dá para a gente querer tudo. Se tu quer tudo, daqui a pouco tu não consegue nada. Então, vamos priorizar, assim, o que é resolutividade para as pessoas. É melhor... Não tem ninguém pisando no barro. Está ruim o calçamento? Ok. Mas a gente pode esperar mais um pouquinho. Não que eu não queira. Imagina, a gente quer. Isso tudo é turismo, é inovação. É uma série de questões que favorecem o asfalto. Mas
nós precisamos achar uma forma de resolver o problema do Portela. Essas drenagens que estão tudo entupidas, e é de anos, e com a enchente entupiu mais ainda, não se tem fluidez, não se tem, a água não estoura, vem fora, ali no posto Binotto, junta a da Nossa Senhora da Saúde com aquela da Corlac e desce lá para o Bruno Pipe lá, para a pracinha, que e alaga todas as casas. Então, tem coisas que tem que ter prioridade. Nós temos que pintar as vias, nós estamos desobstruindo as tubulações aqui no centro, exatamente com uma empresa. Primeiro vamos fazer esse serviço, para depois fazer a pintura, porque daqui a pouco tu vai desentupir, joga barro, suja, enfim, uma coisa por vez. Mas temos projetos. Tem tudo isso, como eu disse, né? Tem várias obras que estão em andamento. E o estádio, estamos trabalhando com uma licitação para pedreiro, para fazer os muros, para trabalhar, para entregar isso. Eu disse para eles, para o pessoal, para o Eglinton, para as obras e para a administração. Isso tem que estar pronto, não para o final do ano, para a semana do município. Nós precisamos. As pessoas querem caminhar, tudo, né, tá andando, mas devagar. É verdade. Prefeita, apesar de tudo, né, de nossa cidade, ou das nossas cidades, mas estamos falando de Nova Palma, ter se desmanchado com tudo que veio. Nova Palma, a gente ficou, quando chegamos aqui, se apavoramos com qualquer outra pessoa, por tudo que a enchente fez. Mas o trabalho de Formiga foi se restabelecendo, né? Você disse agora, claro, tem muita coisa para fazer. É um corredor, na verdade, com asfalto para ligar o mundo. A questão turística, o seu município realmente tem pontos, como você também acabou de falar, lindos. Você sabe que nessa reportagem que a gente fez aqui do Bispo Dom Érico, eu fiquei pensando, né, poderia ter um grande evento. E a senhora me disse antes, fora do ar, que voltando do comércio com o Serjão puxou e falou alguma coisa interessante, que eu tenho certeza que a senhora vai botar em prática. Não sei se quer contar ou não. Não, imagina. A gente estávamos voltando de lá do comércio ontem e estava subindo a procissão para Nossa Senhora, né, para a nossa festa que vamos ter no final de semana, Nossa Senhora de Lourdes. E tem o monumento do Dom Érico. E o Sérgio me disse, mas tu não pensou em fazer tornar isso aqui um santuário, também fazer uma procissão? É a se pensar. Assim como também, Ivan, lá na caverna. É outro local de um santuário, além de Nossa Senhora de Fátima, um santuário quase que ecológico, lindíssimo. Aquele lugar, trazer os motoqueiros, daqui a pouco, parte dali do capitelzinho que tem perto do André, desce em procissão até lá, encontra com os outros. Isso até foi o próprio bispo que sugeriu, e a gente é um dos motivos, porque o turismo religioso, Ivan, ele é um despertar que tem na nossa quarta colônia, porque se tu analisar, cada município tem uma referência. Eu vi que tu fez esses dias uma reportagem sobre isso, né, também, dos dois padres. Exato. Nós temos o Sampio em Faxinal, Nossa Senhora da Salete e o João Poçobon em Polesne. Os mártires, o Adílio em Dona Chica. Nós temos aqui o Padre Esponqueado, o Dom Érico, os capitéis, a Nossa Senhora de Lourdes. Então, em Vale Vêneto, Nossa Senhora de Lourdes, a referência dos padres palotinos em Vale Vêneto. Não me lembro nos outros Restinga como é que é, mas Silveira tem também lá, lindo, a Escola Bom Conselho. O próprio Ivorá, né? O próprio Ivorá também, aquela igreja lindíssima. Então, quando a gente fez o evento lá no Recanto do Maestro, do Geoparque, que a gente trouxe o presidente da Rede Mundial, o Arthur Sack, nós tínhamos 650 pessoas lá naquele espaço. E eu fui pessoalmente convidar o bispo, eu sou coordenadora do Quarta Colônia Geoparque, e trouxemos o bispo Dom Leomar. Ele usou uma expressão que me impressionou e que é verdade. E eu trago para vocês que a Quarta Colônia está passando muitos quilômetros à frente de Santa Maria, apesar de nós termos a referência de Nossa Senhora Medianeira, que ele disse que a Nossa Senhora Medianeira são romeiros e na Quarta Colônia nós temos turistas. É diferente. E ele disse que a Quarta Colônia está sentada em cima de um baú de ouro com a tampa fechada. Nós temos um potencial gigantesco. Olha o mirante. As paisagens que a gente tem aqui, Gramado se construiu, o Canal se construiu e nós temos ao vivo. Então, nós precisamos despertar aquilo que eu ouvi que tu estava perguntando para o secretário de administração. Nós precisamos da iniciativa privada. Não, o poder público não vai alcançar e nem tem como. Não existe
como que a prefeitura vai construir um hotel, seja o que for, nós podemos fazer a infraestrutura. Mas esse atendimento parte também de informações turísticas, mas vem do poder público, vem do privado. Nós falávamos do professor Matheus, que está começando, o Nelson Piscin, e isso é muito importante, porque a gente sempre questionava, mas eu vou trazer turista, não tem onde dormir, não tem hotel. Existem várias formas de tu conduzir isso. Precisa boa vontade. Verdade. Não, e falando nisso, a gente pode até dizer, se nós olharmos para o Ivorá hoje, né, o Ivorá, as pessoas estão investindo e o turismo está acontecendo, o poder público está fazendo sua parte também, né? Exato. Nós temos, aonde ele alcança, onde é parte dele, que ele tem que fazer, dando a questão logística, de infraestrutura, de deslocamento, isso tudo se faz. Partir, né, do privado, e lá em Ivorá está acontecendo fantasticamente. Existe uma discussão muito grande na M-Centro, nos 33 municípios, e também no Condesus, nos 9, a questão do aeroporto. Realmente, a gente sabe que turista precisa. Hoje, Ivan, tu não vai colocar o teu carro nas estradas de chão, pegar pó e estourar pneu. Tu não faz, é difícil tu fazer turismo em pedra. Em pedra deixa as cascatas, deixa os morros, né? Mas a questão de deslocamento, então existe uma forte tendência que está se brigando via M-Centro, via espaços maiores de poder, que é pela M-Centro e pelo Condesus, disso. Mas nós temos que olhar para o nosso território. É aqui. Olha, a gente começa a olhar. Quando tu tem uma imagem de drone, quando tu tem uma imagem de cima para baixo, tem uma visão bem diferente de quando tu está na horizontal. E eu acho que está faltando essa visão de águia, de drone, para muitas pessoas de enxergar esse nosso território com o potencial gigante que ele tem e não ficar só na horizontal ou esperando que alguém vá lá, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos o quê? As pessoas esperam um retorno imediato. E, às vezes, a coisa é mais demorada, é mais lenta. Seja ela da forma que for. Nós comentávamos de um outro empreendimento que poderia ser desenvolvido aqui em Nova Palma, no privado. Basta, né, que se organize, né? É por aí. É verdade. Estrutura tem. Tem. E linda, e bonita. O mais, apesar, né, que nós tivemos os deslizamentos, tivemos esses estragos, vamos dizer assim, climáticos e de vegetação, de topografia, geológicos também nas rochas, tudo isso a gente teve, mas não descaracterizou a nossa paisagem. Não descaracterizou o nosso rio Jacuí, a barragem, o mirante, a nossa gruta. É muito interessante, a gente se volta, né, para a questão religiosa, independente de qual o segmento. Né, existe um sincretismo muito grande com evangélicos, umbandistas e tudo, mas existe algo que chamou muito a atenção em vários locais do estado, do Rio Grande do Sul, onde, em Vale Vêneto, se preservou aquele espaço sagrado. E isso é bonito, isso é algo que arrepia, que deixa a gente pensando do quanto o divino também é importante estar nisso. Né, dessa parte. E o turismo religioso, bom, Nova Palma tem 63 padres. É uma loucura do que tu traz, né, bispos, Dom Érico, o Faco, são dois, o Angonese não é daqui, mas não. Tem o Dom Érico, tem o Clésio, acho que bispo. Dois. Mas padres nós tivemos e temos 63. Né? E até para falar em questão de padre, continua ainda a caminhada. O ano passado tivemos mais um, né? Sim. Que foi o Michael, né? O Michael que se ordenou e tá em Santa Maria. Né? Mas é muito legal, é bom te ouvir. A secretária da Saúde citou a comunidade do Rincão Santo Inácio, um trabalho maravilhoso que está sendo feito lá. A sua administração pensa num todo, né? Sim, pensamos num todo. E pertinente essa tua fala, que nós temos um projeto de reconstruir a casa da vovó Isabel e transformar numa casa museu, em algo referencial daquela comunidade. Se não me engano, algum vereador parece que ia indicar alguma emenda impositiva, mas claro que não vai ser suficiente, e a gente abraçou isso. E nós não podemos esquecer, nós somos quarta colônia, ainda bem que agora se tirou isso, que eu sou italiana,
mas se tirou essa questão de quarta colônia de imigração italiana. É quarta colônia. Por quê? Porque nós temos as 5, né, constituído, né, do alemão, do italiano. O italiano, enfim, foi o último a chegar, né? O alemão, o português, o afrodescendente, o alemão, o português, o afrodescendentes e o italiano por último. Mas a gente tem, né, muito forte essa colonização europeia e parece que os outros povos não têm a mesma visibilidade que o italiano, o alemão também tem uma participação grande na região do Caimborá, e todos eles ocuparam esse espaço e tiveram a sua colaboração. Então, a gente tem que trazer isso, inclusive, enquanto geoparque. Os quilombos estão sendo inseridos, a gente está fazendo toda esta inserção, porque nós não temos só aqui, temos em Restinga, temos em Dona Francisca, a participação, e eles fizeram parte desse território, inclusive eles vieram antes, né? Então, é a preocupação de trazer, sim, aquela comunidade. A gente tem participação desde tempos antes de eu ser vereadora, enquanto professora. A gente tinha participação lá nessa comunidade e a gente está buscando a própria agroindústria, que tem um destaque especial e tem o selo Geoparque. Isso é bem importante, né? E se tudo der certo, a gente vai refazer nos moldes de como era a casa da vovó. Que é bom, isso é uma maravilha. A nossa região aqui perde aí para a questão de Garibaldi, enfim, essa região, Carlos Barbosa, eu creio que só no asfalto, por enquanto, em algumas cidades, né? Porque dá beleza natural, se nós sairmos aqui pegar o carro, Nova Palma, a quarta colônia, não perde nada, né, prefeita? Não perde nada. Nós comentávamos, nós temos mais de 100 cascatas aqui no nosso município, que muitas das pessoas não sabem. A sua cidade, por exemplo, é campeã de capitéis. Exato. E servimos de modelo para outras cidades do estado do Rio Grande do Sul que estão fazendo a rota dos capitéis também. Nós temos o Jardim, que não é nosso, que a gente gostaria que fosse, mas é de lá do Bernardo, vamos deixar lá para o Bernardo. Mas sabe que, uns tempos atrás, eu não sei, eu vi em alguma mídia que estavam tentando, não Sim. É real? Não, é que, na verdade, a gente conversa, o transporte, eles vêm, né, a gurizada vem para a escola por aqui. Banco, né, fazem muitos negócios aqui, é mais próximo de vir aqui do que ir a Júlio. E, seria ótimo, mas ele está dentro, né? Mas é um lugar fantástico que ele serve como rota turística e que passa por aqui, que a gente pode aproveitar mesmo assim, né? De manhã podem passar por aqui os turistas e ir para lá depois. Eu tenho alguns projetos assim meio né, de olhar assim, ó, coisas que com o tempo, por exemplo, nós tínhamos usinas, né? As barragens das usinas, as casas de máquina. Isso, Ivan, é uma coisa fantástica. Só que, claro, está tudo abandonado, mas tu restaurar isso, trazer para as pessoas conhecerem como funcionava, como é que era. As crianças de hoje, a gente conversava, essas memórias, elas estão indo embora. Daqui uns dias mais, os nossos filhos, eles não vão saber que o chapéu é feito da palha do trigo, que o risoto é feito daquela forma, que a vaca vai estar dentro da caixinha de leite, né? Ou dentro da lata. E a própria energia, tudo bem que mudou, tem energia eólica, tem placa solar, mas essa base que nós tínhamos aqui, enquanto o seu Bozeto montou, né? Meu tio Azemiro Stefanello era quem cuidava da usina lá do Cafundó. Meu pai cansou de pescar naquela represa. E se tu olhar, é um atrativo fantástico turístico de ir lá. E isso tudo se perdeu. Nós precisamos... Isso também pode se tornar turístico. Claro. Turisticamente falando, uma rota turística. Se evoluiu de tal forma que se perdeu a essência de algumas coisas. Esta tecnologia que a gente tem, ela é fantástica, mas ela nos roubou muito da essência que nós tínhamos. Do brincar, de sentar na beira, do jogo de bolita e de outras coisas que nós... Na verdade, nos roubou os olhos, né? Essas memórias, Ivan, e eu te parabenizo pelo trabalho que vocês fazem, assisto e vejo de alguns locais que vocês estão resgatando isso. Isso é fantástico, porque muitos lugares, muitas pessoas que estão saindo, essa geração que eu tenho 58 anos, faço 59 este ano.
A geração anterior à minha, e a minha mãe faleceu, vai fazer um ano agora, logo mais, com 94. A geração intermediária, a minha aqui, que ainda vinha da minha mãe, do fazer bolacha em casa, fazer cuca, tem quem faça. Mas tu pegar uma criança e mostrar para ela como é que se faz a manipulação da massa e de tudo, e nós somos culpados, tu tem filhos, você tem, né? Se nós não preservarmos isso, eles não sabem, não é culpa deles. Exato. Então, nós estamos deixando se perder isso tudo. E não é só porque nós somos descendentes de italiano. Tem outros instrumentos que são das outras etnias. A cuca alemã, como é que se faz? Ela é diferente da cuca italiana. Né? A bolacha, isso tudo. E não falo só disso, falo de instrumentos de trabalho. Hoje, trabalhar na lavoura está muito menos pior do que quando era do meu pai, que tinha uma junta de boi e a trilhadeira, que tu esperava o cara ir lá, tu amontoava a soja e esperava a trilhadeira vir. Hoje tem ar-condicionado, quase que é uma maravilha trabalhar. Né? Costurar saco. A minha função era abrir para a mãe colocar, depois de trilhado, o feijão, o milho, o trigo. Então, são heranças que se trazem. Eu sou do tempo do quichute. Graças a Deus, eu sou do tempo da bamba, do quichute. Da conga. Da conga. E isso tudo, né, está se perdendo. E que bom que vocês estão fazendo isso, que vocês trazem isso. São memórias que vão ficar guardadas. Tu falou do CPG de manhã. Sim. Onde buscar? Exatamente. Isso é a nossa história. Exatamente. Tá ali. São as nossas memórias que estão guardadas ali. Que teve alguém que se preocupou. Muitas vezes criticam o Padre Luiz. Nova Palma tem muito dele. Nova Palma tem a trajetória. Tem emancipação, né? Claro, ele que fez e muita coisa ele que construiu. Velho barracão. É verdade. E é uma coisa muito boa também o Geoparque, né? Isso é sensacional, né? Ainda tem que se construir muita coisa. Eu vou dizer para ti, as pessoas ainda têm uma certa resistência, né? Tem questões de que não são levadas tão a sério, porque isso... Tu sabe, Ivan, que muitas vezes cultura não tem um valor de um peso de que tem uma obra de um asfalto. Para que eu vou investir dinheiro ali? Muitas vezes as pessoas entenderam que o Geoparque era um parque. Que tu ia lá, comprava ingresso, tipo o Jurassic Park, dos dinossauros, que o nosso seria, porque nós fomos chancelados exatamente na questão da paleontologia por termos os répteis e os dinossauros mais antigos. Sim. Em nenhum outro lugar do mundo existe. Ok? Mas não é só isso. Tem outras questões. Então se conquistou o selo, só que não se criou uma identidade dentro do território. Se tu for olhar o Torneio Dom Érico, eu disse, o Torneio Dom Érico é Geoparque, é um patrimônio de 50 anos. Com certeza. Né? As festas das comunidades, elas são da linha 3, elas são da Nossa Senhora de Fátima lá na caverna, mas elas são do Pinhalzinho, são de Nova Palma, são da Quarta Colônia e são do mundo. Exatamente. As pessoas não entenderam ainda a dimensão disso. Mas lá fazer bordadinho, dos artesanatos, da agroindústria. Olha a nossa expo. Ali estavam os artesãos, ali estavam as agroindústrias, estava tudo junto. Exato. Então, ele veio dar visibilidade para esse território. E hoje nós podemos, Ivan, concorrer. Porque tu ouvia assim, se fala da serra e do litoral. Quarta Colônia não se ouve. É verdade. Não se ouvia. O Geoparque, hoje, os olhos do Santini, que é o secretário de Turismo, se voltaram para cá. Uhum. Os olhos do Peruquim, do próprio governador do estado, do próprio Beto Fantinel, que é o nosso deputado Sim. aqui. As pessoas começaram, para aí. Existe uma diferença de eu ir sozinha na Assembleia Legislativa e de eu ir com os 99 vereadores na marcha. A 149, Ivan, eu tive a oportunidade de falar lá aquele dia para o governador. Senhor governador, o senhor não está recuperando só 2024, o senhor está recuperando 12, 13 anos, que tem até um nome chamado asfalto quebrado. E por que se deu? Quantas rodovias estão estragadas no estado do Rio Grande do Sul? Por que será que eles colocaram na 149? Tem atrás de... O Beto sabe que tem o Geoparque. O Socella sabe que tem o Geoparque. O Costela sabe, o governador sabe, o Gabriel sabe. Que eu falo deles porque são eles que estão no governo. Lógico. Então, não é uma questão... É a eles, né? Então, assim,
Por que olharam? Ah, não vai sair. Mas tem um documento assinado, pelo menos. Então, de certa forma, começamos a estar na vitrine. E isso é muito bom. É bom para o empreendedorismo, para a geração de renda, para emprego, para uma série de coisas que podem vir atrás disso. A passos lentos? Sim, mas pelo menos estão começando. Estamos já indo para o final da nossa retrospectiva, estamos indo para o final aqui da nossa perspectiva de 2026. 3 anos ainda falta dessa administração, prefeita. O povo pode ficar tranquilo, a senhora está no trabalho, a senhora está em busca e certamente teremos grandes conquistas, grandes realizações ainda, né, prefeita? Olha, Ivan, sim, eu posso dizer para ti, para quem está nos vendo, nos ouvindo, o município de Nova Palma, o povo de Nova Palma tem da Jucemara a honestidade e a vontade grande de trabalhar, independente de qualquer situação, e não por mim, mas sim por nós, pelo nosso município. A gente espera, sim, vou brigar, eu disse, eu vou para a Defesa Civil a semana que vem, e vou sair de lá enquanto eu não tiver respostas efetivas, vou com os projetos, está lá uma pilha de projeto embaixo do braço, outros tantos para ir na Secretaria do Turismo, a gente vai em busca de respostas, de recursos, que é a nossa função, e sempre, sempre, sempre pensando nas pessoas, no bem-estar das pessoas. As pontes precisam ser feitas, mas não é especialmente, e te digo, a ponte do Caimborá, que é a maior de todas e a mais desafiadora, além de estar na Defesa Civil, nós temos um projeto que eu encaminhei, que nós encaminhamos junto com a Associação Comercial, com o Ayrton, que é presidente e vice-presidente da Federação, lá na Gerdau, com o seu Jorge Gerdau, para que a gente possa ter também um braço estendido, quem sabe, ali. Então, a gente está correndo por todos os espaços que é possível, dentro da legalidade, dentro daquilo que a gente busca, justamente para que a gente possa dar resposta. Ivan, vão ficar muitas coisas que eu não vou terminar, que vai ficar para o próximo prefeito. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa ir atrás, a gente precisa buscar, a gente precisa dar respostas para as pessoas, e não só porque as pessoas estão cobrando, porque eles necessitam, eles precisam se deslocar, é produção, daqui uns dias tem safra, nós precisamos cuidar das estradas, se não chover, tudo gira em torno da movimentação de renda. O município vai bem, as pessoas vão bem. Que bom, ontem, que festa linda que a gente teve lá no comércio, que bonito de ver as pessoas comemorando, as pessoas vibrando. É assim que tem que ser. É desta forma que tem que ser. É por este caminho. Existem divergências? Existe. Eu não sei se tu é gremista ou colorado, eu sou colorado, hoje eu estou feliz, os gremistas, o Serjão nem falava comigo ontem, depois dos 4, porque ele é gremista doente. Mas assim, ó, cada um tem as suas escolhas, mas nós temos algo que é público. Eu sempre digo assim, né, prefeito, sou gremista, mas eu sempre digo assim, ó, terminou o jogo, voltamos na normalidade. Terminou a eleição, trabalhamos unidos. É o que é preciso, né? Não, isso é bonito. Isso, os governos anteriores são 65 anos. Eles fizeram o que estava ao alcance deles e da forma deles. Eu vou fazer também do meu. E quem vai me suceder vai fazer também. Vai ter dificuldade? Vai! Que bom se a gente... E a gente fica receoso, porque esse ano é ano eleitoral para governo do Estado, para governo federal. A gente não sabe o que vem pela frente. Então, a gente tem recurso? Tem. A gente tem o dinheiro que sobrou da gestão passada, está lá, está na conta. Temos mais que nós também temos do ano passado, mas tem que ter prudência. Por quê? Nós precisamos de máquina, nós vamos comprar 2 caminhões, eu não sei se eu não consegui ouvir se o pessoal falou. Não falaram sobre A gente vai usar o recurso do leilão e da devolução da Câmara. E vamos colocar mais um pouco do nosso próprio, porque a gente está precisando, né, dessas máquinas para trabalhar, para dar uma melhor resposta nas estradas. Mas temos que ter prudência. Eu sou uma pessoa prudente. Vamos planejar o que é prioridade, o que nós precisamos cuidar. Precisamos fazer as obras, temos toda a infraestrutura das casas lá em cima para fazer. Né, Então, aos poucos, não digo com paciência, com prudência, porque já foi falado, reforma tributária, diminui a arrecadação. Agora vai pro
para o destinatário final. Então, nós temos... Cautela, né? Cautela, falou a palavra certa. Nós temos empresas aqui, tem empresas de material de construção, de esquadrilhas, ali, telha. Sim. Só que nós não temos uma demanda de construção civil gigante no nosso município. É mais para fora do que... Vai aonde? Vai arrecadar lá no destino final. Vai deixar de entrar aqui. E cai o nosso recurso, cai a nossa arrecadação. Nós temos os servidores, nós temos que investir, só que tem que ir devagar. Vamos indo. Vamos ver, a questão já diminui esse ano orçamento federal, no Estado também. Estado é 50 ou 100 mil, federal é maior, ok, é 200, 250. Emenda de bancada não é tão fácil de conseguir. E vamos ver também quem que vai comandar lá em cima e aqui. Tem quem vai nos ajudar, depende também como nós vamos estar juntos ou não no governo, tudo isso impacta aqui. Então, é um ano bem difícil, né? Bem complicado. Sim. Bom, prefeito, para finalizar, 2 colocações. Tivemos aqui um Natal lindo, né? Por quê? Porque não adianta, sofremos, mas também as pessoas precisam ter um pouco de carinho, né? E a senhora dispensou um carinho muito grande para as crianças, a gente observou isso. Inclusive, né, a senhora recebeu um abraço de uma criança, e eu creio que aquele abraço, né, lhe fortaleceu muito do ano que passou e lhe dá também, né, condições de tocar o município. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, depois a senhora me responde, gostou dessa experiência? De estar à frente do município? Ele é danado, né? O Natal foi algo assim... quando eu imaginei, assim, eu estava lá em Canela, num Natal, e eu vi o Papai Noel descendo da Catedral de Pedra lá de Canela. E coube a mim estar à frente aqui, né, do Executivo. E me veio ano passado, eu disse, puxa, mas eu preciso de pessoal que faz rapel. Busca aqui, busca lá. Será que é possível? Não era um sonho meu, mas era algo assim diferente, e não para impressionar o público, mas as crianças, aquela expectativa. A gente, enquanto adulto, a gente espera o Natal. Espera ele ou pelo presente, na mais infinita materialidade, ou pela familiaridade de que tu reúne a família. É um dia de reunir, de união. Eu lembro que meu pai dizia, vamos ficar juntos nessas datas, porque nós não sabemos se o ano que vem a gente vai conseguir se encontrar. Então era o momento de encontrar a família, é o momento que os parentes, né, que os laços familiares se unem, e trazer uma experiência, né, diferente, porque tu tinha que unir, não é o profano, mas o sagrado do nascimento de Jesus, que é os 2025 anos do nascimento de Jesus, e não o profano, mas aquela outra ideia do Papai Noel, do São Nicolau, que vem lá do Polo Norte, que traz aquilo tudo. E por que não juntar ali na igreja, né? E a gente conseguiu, com a Juliana, que veio e que se disponibilizaram esses 2 rapazes, que são militares, e que fazem esse trabalho gratuitamente, né, fizeram aqui, não fazem rapel, mas vieram gratuitamente fazer esta descida ali da torre, juntamente com todas as outras atrações que a gente teve. Foi uma experiência fantástica, e eu acredito, né, foi a participação dos trilheiros que sempre estiveram conosco, os Papais Noéis, o empenho da própria secretaria, vocês que estavam ali na transmissão, os shows que a gente trouxe, aquele do domingo lotou o clube, a gente estava com medo por causa do tempo. Então, realmente, não adianta só nós falarmos em tristeza. Nós sempre usarmos, enchente. Sim, mas a expressão maior disso tudo, Ivan, foi a Expo. Foi um sucesso. E as pessoas também precisam, né? As pessoas, elas esperam isso também, né, durante, enfim, as programações. Críticas a gente recebe, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas vão entender da forma que a gente entende, mas a gente precisa oportunizar. E realmente, as balas ali, os abraços das crianças, eu trago isso comigo desde da sala de aula,
E eu às vezes digo que a última coisa que eu era em sala de aula era professora. Às vezes a gente era mãe, terapeuta, psicóloga, que batia muitas vezes primeiro ali as dores, as dificuldades. Aqui os meus alunos são outros. Tu me perguntou da experiência. Olha, eu te respondo assim, ó, desafiador, mas aprendendo muito, muito, né? Toda a questão da gestão, tem os secretários que fazem a parte deles, mas a gente precisa fazer a da gente, entender as pessoas, saber dizer o não quando ele é necessário, que muitas vezes ele é mal interpretado, porque as pessoas esperam o sim e tu esbarra na legalidade daquilo que tu não pode, mas sempre buscando o melhor, sabe? O melhor de eu mesma, superando. Eu disse já essa fala, as pessoas já ouviram, que é um ato de coragem grande, diário. Não é fácil, quem passou por aqui sabe, e quem vai passar também saiba que não é fácil. Tu conciliar a tua vida pública com a privada, que são esferas totalmente diferentes. Tem a família, eu abri mão de muita coisa, e tu és sabedor disso, vocês são sabedores disso. Arrependida, não estou arrependida, não é essa a palavra, mas como eu disse, é desafiador, constantemente. Porque tu nunca sabe, tu olha para o tempo assim, tem noites que realmente eu não durmo. Eu me preocupo exatamente com aquela questão de como é que vai ser daqui a pouco. Tu pode ter 10, tu pode ter 30, tu pode ter 50, tu pode ter 500 pessoas fora de casa. E nós somos todos seres humanos, nós podemos pensar diferente, mas na hora da dor todos nós sentimos ela da mesma forma, porque nas nossas veias o sangue não tem cor, ele é vermelho porque ele é. E a gente sente dor tanto quanto qualquer outra pessoa. Não é porque eu estou ocupando esse espaço que eu sou indiferente ou diferente. E para mim, eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito a me colocar no lugar do outro, sabe? E isso, às vezes, a gente é desafiado, e se tiver que abrir mão de qualquer coisa exatamente para ajudar as pessoas no momento que precisa, é por aí que o meu coração vai. Que bom, prefeita. Eu agradeço, a acolhida aqui da TV Leal, e o que eu posso te desejar é que tu tenha saúde, porque se tu tiver saúde e eu também, certamente a nossa parceria vai ser mostrar as coisas boas que a tua administração, a sua administração, a administração da senhora, enfim, vai realizar. Muito obrigado, conte conosco, foi bom demais poder estar aqui, passar um dia praticamente dentro do seu gabinete, ouvindo seus secretários, mas podendo oportunizar as pessoas que querem conhecer um pouco mais da administração. Se não participaram agora conosco, vão ter o tempo todo para ver a nossa transmissão, que fica gravada tanto no YouTube aí como no Facebook. Eu estou muito grato por tudo que a senhora tem permitido no crescimento da TV Leal. Muito obrigada a vocês, casal maravilhoso que está sempre conosco, nos acompanhando, pela oportunidade de estar aqui, praticamente quase 4 horas da tarde, 15 para as 4, durante todo esse tempo disponibilizado para estar conosco aqui, de uma forma diferente, de uma forma interlocutora, de conversa amistosa, e de trazer exatamente pontos pontuais. É redundante a frase, mas ela nos traz exatamente no objetivo e no objeto específico do trabalho, que é a gestão. Realmente, saúde é o que a gente busca, a gente trabalha, a gente precisa, mas como eu disse, não adianta eu ter obra se eu não tiver pessoas. Não adianta eu estar à frente aqui se eu não tiver saúde. Então, a gente tem força no momento que a gente tem a força e a coragem, no momento que tu tem saúde. Agradeço imensamente, desejo a vocês assim, sucesso. O caminho que vocês estão trilhando com a TV Leal já é consolidado na 4ª Colônia, as pessoas esperam. E esse caminho, eu te disse, Ivan, hoje de manhã,
tem um viés que vocês estão buscando fantástico e eu parabenizo vocês por este caminho. Eu sou saudosista porque eu sou professora de história, mas isso me encanta, a história de vida, a história das pessoas. Eles vieram antes de nós e eles foram o nosso exemplo. Se nós não seguirmos, aí é outro departamento, mas o exemplo está aí. E é bíblico, né, Ivan? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, assim, ó, muito obrigada por estarem conosco. Contem comigo, com a nossa administração. Contem com a professora Jucemara. E que bom que vocês estiveram aqui neste tempo. Muito obrigada. Que bom, que maravilha. A prefeita Jucemara Rossato, o seu vice, doutor Benete, e todo o time da administração municipal que estão imbuídos em fazer o melhor pelo município. E nós estamos juntos porque pretendemos mostrar o que a Quarta Colônia, e especificamente nesse momento, Nova Palma, né, tem de bom para oferecer para todos que curtem, para todos que seguem aqui as páginas da TV Leal. Estamos encerrando, então, a nossa retrospectiva. Sim. Eu só quero fazer um agradecimento especial a vocês e a todos os servidores do nosso quadro. Eu já acho que já havia falado que eu tenho orgulho deles, mas agradecer imensamente a cada secretaria, seja efetivo ou seja CC, seja seletivo, a todas as pessoas que fazem parte do nosso município, da nossa administração, e a todos os munícipes que tenham um ano de prosperidade e saúde. A cada lugar que a TV Leal alcançar, que tenha o nosso carinho, o nosso desejo de prosperidade e de saúde para 2026 e os anos que se sucederão. Muito obrigada. Obrigado, a professora Jucemara, sempre muito gentil, hoje prefeita aqui do município de Nova Palma. E nós, né, vamos permanecer por Nova Palma, porque nós temos aí a Romaria, aliás, a novena, né, que vai até sábado, e domingo nós temos a grande festa em outro ponto turístico, que eu já aproveito para fazer um convite. Venha visitar Nova Palma, venha participar, né, da festa da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Inscreva-se em nossos canais, Facebook, YouTube e Instagram. Termina aqui a retrospectiva e a perspectiva do município de Nova Palma. A todos uma boa tarde.